Eu já ouvi de algumas pessoas o seguinte, que elas normalmente colocam alguma palestra que eu já fiz para ajudar a dormir, que costuma ser bem eficaz. Então eu espero que nessa manhã aqui, né, não seja esse o efeito colateral que a gente vai ter. Mas a gente precisa conversar a respeito de culpa, de arrependimento, de progresso espiritual. E eu gostaria de falar disso a partir de uma experiência. Ontem eu fiz isso, contei um pouquinho do meu momento de nascimento, do meu cenário reencarnatório. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi na sala de aula. Eu sou professor de qual disciplina? Pronto, então, multidisciplinar. Não, eu sou professor de língua portuguesa e o ano passado eu estava atuando na minha cidade, Carmo do Paranaíba, e eu estava trabalhando com terceiros anos. E estava sendo uma experiência interessante, porque alguém aqui está no terceiro ano? Não? Ninguém? Nesse ano que dizem ser um dos mais decisivos da encarnação? Não? Ok, tá. Então, graças a Deus, ou vai chegar ou já passou, então tá suave. Beleza, sigamos. Mas eu passei por uma experiência que eu achei interessante e importante. Dentre tantos alunos que eu tive um que me marcou bastante. Ele era um pouquinho mais tímido e tal, e ao longo das aulas em si, ele foi se sentindo à vontade para compartilhar algumas angústias, algumas dores, alguns sofrimentos que ele estava vivenciando. Ele foi abandonado pelo pai, vivia com a mãe e com o padrasto, e ele vinha da zona rural, então, para ele ir para a escola era um desafio, porque ele acordava todos os dias às 4 da manhã, tinha que caminhar de a pé até o ponto que o transporte público conseguia chegar, para que ele pudesse ir para a escola. E todos os dias ele chegava da escola e ele tinha que trabalhar de segunda a segunda, tirando leite. Era uma rotina um pouquinho complicada, mas de todos os alunos que eu tinha, ele era um dos mais dedicados. Ele normalmente não dormia nas aulas, apesar do cansaço muitas vezes ser extremo. Ele não era o aluno mais participativo, mas de certa maneira ele era um aluno assim muito presente, muito responsável com tudo, né? Gostava muito de poesia. E ele acabou, né, vou pular uma parte da história, mas depois vou voltar, ele acabou fazendo letras. E eu me senti muito feliz de poder, de certa maneira, impactar a vida dele para que ele pudesse abraçar essa trajetória também da licenciatura, né, ser professor. Mas, num determinado momento, ele começou a falar dos desafios que ele estava tendo com o padrasto, porque o padrasto não estava sendo tão acolhedor com ele. Na condição, né, de tutor, ele muitas vezes era profundamente exigente, e isso gerava algumas tensões, sobretudo porque esse meu aluno, ele resolveu revelar a sua condição sexual. Ele não era hétero, ele era bissexual. E quando ele fez isso, o padrasto começou de maneira preconceituosa a se dirigir a ele e falar que essa postura, essa condição sexual dele, né, era falta de serviço, falta de trabalho. Então impôs determinadas condições assim muito difíceis. E ao longo do tempo, né, a gente foi conversando e tudo, e ele queria entender um pouco mais do espiritismo, porque eu fui comentando algumas perspectivas do espiritismo, como enxergava as pessoas e tal, como trazia inclusive essa questão da condição sexual, e ele foi se sentindo acolhido. E num determinado momento eu presenteei ele com um livro.
O livro se chama O que é o Espiritismo. Já que vai conhecer, começa da base, daquilo que é mais simples e tal. Então, dei o livro. E durante um bom tempo, esse livro ficou guardado. Ele não leu e eu resolvi também não perguntar, porque tudo bem, ok. Né? Ele não comentou nada, não vou forçar. Às vezes ganhou o livro, mas não quer, tá, tudo certo, acontece, né? A gente tenta. Mas aí veio, isso foi no primeiro semestre, né? Primeiro e segundo bimestre, aí veio as férias. Na volta das férias, teve um dia que esse aluno, o Luiz Felipe, ele chegou para mim e disse assim: olha, eu li o livro que você me deu 3 vezes. Eu falei: nu, você tá doido aí? O trem foi bom mesmo. Hã? Mais que eu, porque eu li o que é o Espiritismo só uma vez. Enfim. E aí, nesse momento, eu fiquei impactado. Eu falei: uai, o que aconteceu? E aconteceu que um determinado dia, na escola, lá, porque ele era um aluno de zona rural, ele não tinha um sexto horário. A turma dele não tinha um sexto horário. Eles ficavam um dia à tarde para compensar todos esses sextos horários que eles iriam embora mais cedo. E aí, justamente numa quinta-feira, que eu acabei me atrasando, né, eu fiquei um pouco mais na escola e eu acabei tendo a oportunidade de conversar com ele, porque eu não teria em outro momento. Eu fui perguntar: uai, mas o que aconteceu? Você ter lido 3 vezes a obra O que é o Espiritismo? E ele foi me contar. Ele disse assim: professor, o que aconteceu foi o seguinte, é porque eu, nas férias, num determinado momento, eu fui para uma ponte que tinha perto da onde eu moro e eu tentei me jogar de lá. Só que não deu certo. Não deu certo. E eu fiquei muito machucado. E nesse instante, no meu processo de recuperação, eu fiquei trancado no meu quarto. E nesse momento, o seu livro, o livro que você me deu, estava lá. E eu decidi ele 3 vezes, porque era a única coisa que eu tinha para fazer nesse instante. Naquele instante eu entendi a dimensão que a situação tinha se dado. A leitura do livro, na verdade, surgiu como um efeito colateral, porque o desejo dele não era mais estar encarnado. E aí eu fui ouvir, escutar ele, porque, tipo assim, é difícil, não é? Não sei se vocês já estiveram no limiar desse instante de angústia infinita que você fala: eu preciso acabar com tudo. Mas foi meio doloroso para ele. E aí eu escutei o que ele tinha para falar, e num determinado momento, num determinado instante, eu perguntei para ele: posso te falar algumas coisas? Ele disse: pode. Eu disse para ele assim: olha, sabe esse livro que você leu? Pois é, a doutrina espírita me deu 2 presentes. 2 presentes. Eu gostaria de compartilhar com vocês esses 2 presentes aqui também. 2 presentes. Primeiro presente. O primeiro presente. Você é imortal. Aí eu fui e disse para ele assim: Luiz, significa o seguinte: nada que alguém fizer com você é capaz de te destruir. Igualmente, nada que você fizer com você é capaz de te destruir. Nem você, nem ninguém pode acabar com você.
Esse é o primeiro presente que a doutrina espírita me deu. Me permitir perceber isso. Não existe nada, absolutamente nada, que vai me levar a inexistir. Nada é capaz de destruir-me. Isso quer dizer, eu sou maior que qualquer experiência que eu viver. Porque chega um momento que ela acaba, aquela experiência para e eu continuo. Mas tem um segundo presente. Um segundo presente, Luiz. Eu disse para ele. E que talvez seja fundamental nessa hora. Não existe nada que você faça que vai fazer com que Deus deixe de te amar. Porque o segundo presente é: o amor de Deus por você é infinito. Então você pode fazer qualquer coisa, e o amor de Deus não vai diminuir 1 milímetro sequer. 1 milímetro. 1 milímetro. Você infinitamente vai ser amado. Então veja, a sua vida deve ser pensada a partir dessas duas coisas. Porque nada vai ser capaz de te destruir e nunca vai te faltar amor na sua trajetória. A questão é, cuida de você. Cuida de você. Foi uma conversa muito marcante, porque graças a Deus, como eu disse, ele ingressou na faculdade e agora está cursando letras. Talvez um objetivo para a vida, possibilidade de impactar outras existências, um propósito. Porque esses dois presentes, meus queridos amados e amadas, que levantaram aí de manhã cedinho, nessa manhã de domingo, para a gente poder estar junto aqui, encarnados e desencarnados. É que quando a gente pensa em culpa, o problema da culpa, o problema do arrependimento, é muitas vezes a gente não reconhecer que a gente é amado. E a culpa muitas vezes entra como um meio da gente tomar uma decisão interna, às vezes para liquidar aquilo que a gente fez de errado. Mas a questão não é essa, porque nós somos dignos de ser amados, nós somos dignos de amor. E eu acho que as experiências da vida, elas vão nos mostrando isso, sobretudo quando a gente começa a enxergar a vida com os olhos da alma. Porque cada experiência, cada mínimo detalhe, se tem coisas que nos machucam e ferem, também há coisas que nos abençoam e nos permitem recomeçar. E é por isso que eu diria que existe um terceiro presente da doutrina espírita. O primeiro, você é indestrutível. Não tem criptonita que vai ser capaz de te destruir. O segundo, você é infinitamente amado. Não tem nada que você faça que vai te levar a ser deixado de lado. O amor de Deus, aconteça o que acontecer, vai cuidar de você em todas as experiências. Mas tem um terceiro presente, que eu não disse para ele, mas depois eu fiquei pensando. O terceiro presente é: aconteça o que acontecer, a vida sempre vai te dar a oportunidade de recomeçar. Não precisa ficar preso no passado. Se deu errado, se você distanciou uma pessoa de você que você não queria e a partir de agora você não pode mais estar na proximidade dela, se às vezes aquela oportunidade você achou que seria a oportunidade da sua vida, não deu certo, você se sente culpado pelo rumo da tua trajetória não ter ido naquela direção, se você se sente culpado por inúmeras coisas, o
terceiro presente da doutrina espírita é: olha, há sempre um recomeço. O André Luiz existe de um jeito mais bonitinho. Ele fala assim: a vida é fonte eterna. O que quer dizer fonte eterna? A fonte é sempre o começo. A vida é sempre um começo eterno ou um recomeço. Então, os 3 presentinhos do coração que eu compartilho com vocês são esses. Obrigado pela atenção. Bom dia para todos. É uma alegria a gente estar junto. E eu vou só me apresentar de novo, né? Já foi apresentado, mas vou me apresentar de novo para a gente começar do começo. Eu me chamo Gustavo, sou lá de Uberlândia. Eu tenho 30 anos e eu gosto muito de abordar com a juventude, embora não seja tão mais velho assim, mas eu separo as pessoas entre pessoas que viram o Brasil ser penta e pessoas que não viram. Quem viu o Brasil ser penta? Só os instrutores. E nós, né, irmãozinho? Tinha Então, 3 anos, eu não vi não. Mas, então assim, não é tão mais velho, mas sou mais velho que vocês. Então, como eu já estive onde vocês estão, às vezes dá para a gente compartilhar algumas experiências. Então, queria agradecer a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de falar com vocês e dizer que minha fala vai ser breve. São 9h40 agora, até umas 11 a gente acaba. Brincadeira, gente, até 9h50, 9h55 no máximo a gente acaba. Para poder interagir com vocês, que se tiverem perguntas, assim, a gente não tem as respostas todas. Se a gente tivesse, a gente não estava aqui na Terra, né? Gente, você está encarnado, é porque não é um espírito lá, essas coisas. Então, se a gente tivesse todas as respostas, a gente não estava aqui, né? Mas a gente compartilha, é interessante. Se vocês puderem interagir com a gente, vai ser muito bom. Mas eu queria falar um pouquinho sobre uma frase que é muito dita, e eu queria explicar ela um pouquinho ou refletir um pouquinho em torno dela. Não sei se vocês já ouviram. Vocês já ouviram uma frase do tipo assim, ó: se você não se ama, se você não se amar, ninguém vai te amar. Vocês já ouviram uma frase desse tipo? Eu queria explicar um pouquinho por quê. A frase, a meu ver, ela não está muito bem formulada ou muito bem dita. Porque se você não se amar, não é que ninguém vai te amar. Deus vai amar. Jesus vai amar. O seu protetor vai amar. Então a questão não é bem essa. A questão é que talvez você não vai acreditar que o outro te ama. E quando você não acredita, você não recebe esse amor. Você não permite que esse amor te envolva. E é aqui que tem um problema. Então o irmãozinho começou falando, eu fiquei ouvindo, né? Acho que ele trouxe um exemplo aqui muito interessante de alguém que talvez não se acreditava amável. E esse é um dos pontos que a doutrina espírita traz. Talvez a gente olhe para a gente e fale assim: não, mas eu não tenho nada de bom. Sobretudo na adolescência, porque a adolescência a gente tem um tanto de crise, né? Isso é muitas vezes chamado de crise de identidade. Se eu te perguntasse assim, quem você é? Essa é uma pergunta tão difícil de responder, que para responder quem você é, talvez você começasse a dizer o que você faz. Quem você é? Ah, eu sou aluno da escola tal. Eu falei, não, mas isso é uma coisa que você faz. Ah, eu jogo tal jogo. Eu falei, não, isso é uma coisa que você faz. Quem é você? É difícil responder essa pergunta. Porque essa pergunta vai dizer muito do quanto você se conhece. O que você gosta? O que você sente? Como é que você se relaciona? Nos relacionamentos que você tem, como é que você conduz? Que tipo de perspectiva você adota? Como que você lida com o outro?
Porque, às vezes, para responder quem a gente é, a gente começa a responder coisas que a gente tem, ou que a gente faz, ou onde que a gente vive, né? Então, eu queria só trazer também uma história, mas é uma história que eu acho que talvez vocês possam conhecer, ou pelo menos alguns aqui conheçam, que é a história do Saulo. Saulo de Tarso. Vocês sabem quem é Saulo de Tarso? Saulo foi uma pessoa que ele nasceu e cresceu num meio judaico, num meio romano e num meio grego. Então, é como se a gente dissesse assim, nos dias de hoje, né? É como se dissesse assim, ó, ele é evangélico, ele nasceu nos Estados Unidos e hoje ele mora na China. Então, assim, ele participou de muita coisa ao mesmo tempo. Agora você imagina que você chega para um americano que mora na China e é evangélico e fala para ele assim: então, meu irmão, inferno não existe. Céu e inferno não é bem assim. Ele não vai te ouvir. Ele não vai te ouvir. Aliás, ele não precisa nem morar na China, né? Dependendo do evangélico que você encontrar, se você falar isso para um evangélico que é no Brasil, ele não vai acreditar. O que eu estou querendo dizer é que o Saulo, ele participou das maiores potências do mundo dele, em termos de religião, em termos de nascimento, em termos de cultura. Quando ele é informado sobre Jesus, ele refuta. Só que ele não refuta a qualquer ponto. Ele refuta matando os cristãos. Então ele meio que fala assim, não, isso aí está tão errado que eu vou matar os cristãos. Ele começa a matar os cristãos. E aí o que acontece depois? Quem sabe a história? O que acontece depois? Ele vira um cristão. Por quê? Eu queria só comentar uma coisa. Por que ele vira cristão? O que acontece na vida do Saulo que ele se torna um cristão? Ele encontra Jesus. Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Imagina que um colega de turma que você detesta começa a agredir os seus melhores amigos. O que você faz com esse colega de turma? Você denuncia ele para a diretoria, você faz alguma coisa, você chama o professor. Jesus foi lá buscar ele. Jesus virou e falou assim: está matando os cristãos, né? Nossa, maravilha, traz ele para o meu time. Falou assim: Jesus, vamos lá, vamos recapitular aqui. Ele está matando os cristãos. Isso, traz ele para o meu time. Falou assim: Jesus, ele não vai querer, não. Ele encontrou Jesus uma vez. Só uma. Aí eu queria só... porque assim... Eu queria só trazer um pouquinho antes dele encontrar Jesus. O que estava acontecendo um pouquinho antes dele encontrar Jesus? Ele estava com o casamento marcado, mas ele estava perseguindo os discípulos de Jesus. Mas tinha um lá que era o que ele mais detestava, que ele mais odiava, que chamava Estevão. E aí ele resolveu apedrejar o Estevão. Ele prendeu os discípulos que estavam ali em Jerusalém, mas decidiu matar o Estevão para servir de exemplo. Quando o Estevão está para morrer, ele descobre que o Estevão era cunhado dele. E ele não sabia. O Estevão era irmão da noiva. Então, você imagina de quantas maneiras Jesus tentou chamar Saulo. Saulo ouviu uma pregação de Estevão, que era uma pregação assim, estupenda, extraordinária, uma coisa maravilhosa, e não se converteu. Saulo conversou com Pedro, João, e não se converteu. Saulo ouviu Estevão falar do evangelho no tribunal, porque o Estevão foi a julgamento. No tribunal não tinha advogado, né? Era a pessoa que se defendia mesmo.
E Saulo ouviu Estevão falar com uma perfeição maravilhosa. Mas assim, é lindo. Se vocês não leram Paulo e Estevão ainda, eu recomendo que, se não quiser ler a obra toda, lê pelo menos o capítulo 5 da primeira parte. É o discurso de Estevão. Extraordinário, extraordinário. Não convenceu. Aí, a noiva que ele amava se tornou cristã. Aí o Saulo, sabe o que o Saulo fez? Terminou o noivado. Falou assim, você vai virar cristã? Eu falei, então tchau. Deu tchau para ela. A noiva adoeceu e morreu de desgosto. E ele viu ela morrendo. Porque meses depois que ele tinha terminado o noivado, ele voltou, estava com saudade, voltou lá para encontrá-la. E quando ela estava morrendo, ela olhou para o Saulo e falou assim, o Estevão está aqui. E ele está dizendo que Jesus te ama muito. Tenta se pôr no lugar do Saulo. Você acreditaria? Assim, como que esse Jesus me ama? Se eu estou aqui matando os discípulos dele, como é que ele me ama? O que eu acho interessante dessa história é que Estevão já tinha sido apresentado a Saulo, Pedro, João, até o Tiago, por fim Abigail, que era a noiva. Vamos dizer, no mínimo 5 pessoas falaram de Jesus para Saulo. E tudo que o Saulo fez foi abandonar ou matar essas pessoas. Mas bastou uma aparição de Jesus. Jesus só apareceu, Jesus não falou nada. Jesus apareceu, o Saulo caiu do camelo. Na hora que ele viu Jesus, ele caiu do camelo, de susto. Porque a luz foi tão intensa que era maior do que o sol. Não faça isso. Mas se você já tentou olhar para o sol, você sabe que não dá. Mas não faça. Eu recomendo. O Saulo caiu cego já. E aí ele ouviu só uma pergunta. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí o Saulo já respondeu assim, quem és, Senhor? Eu imagino que na cabeça do Saulo estava assim, você não é Jesus não, né? Pelo amor de Deus. Não me fala que você é Jesus não, você é outra pessoa, né? Você é Moisés, né? Quem é, Senhor? Então você imagina que até 10 segundos atrás o Saulo perseguia cristão. 10 segundos depois que Jesus apareceu para ele, ele já está chamando Jesus de Senhor. Quem é, Senhor? Ele falou assim, eu sou Jesus, a quem tu persegues. E aí você imagina que Saulo percebeu a extensão do equívoco, mas ao mesmo tempo, vocês já se sentiram culpados assim, por alguma coisa que vocês fizeram? É difícil você se livrar da culpa, não é? Você fica ali, às vezes, 2, 3 dias, às vezes mais, né? Dependendo. Você está, às vezes, tentando. Vamos dar um exemplo assim que eu acho que é bem comum, né? Você está tentando se relacionar com uma pessoa, você está tentando conquistar, aí você vai e fala uma coisa que é catastrófica. Você fala, nossa, eu não devia ter falado isso. Aí você sai mal, você fica uns dias mal, né? O Saulo estava matando o cristão. Jesus apareceu uma vez e ele mudou a perspectiva, mas ele mudou a perspectiva num nível que não houve espaço para culpa. É claro que houve espaço para arrependimento. O arrependimento é importante. O arrependimento é o reconhecimento de que você errou. Isso é importante. Mas mais importante que reconhecer que você errou é avançar. Porque a reconhecer que errou não conserta o erro. Por isso que a culpa é problemática. A culpa é, eu fico o tempo todo dizendo assim, eu errei, eu não valho nada, eu fiz tudo errado, não sei o quê. Não, isso aí não corrige. Isso não corrige nada. Aliás, só prejudica, porque além de não corrigir, te prende.
Então a culpa... Não houve espaço para culpa, houve espaço para arrependimento. Saulo saiu e começou a trabalhar pelo cristianismo. Uma vez. Então, eu estou contando essa história só para a gente ter uma ideia do que significa, ou do quanto esse amor de Deus por nós, que o irmãozinho estava falando, é imenso. Não tem nada mesmo que a gente possa fazer, né, que vai separar ele da gente. Isso é importante porque a gente muitas vezes conduz a nossa vida pela culpa e pelo medo. E a doutrina espírita está aqui para dizer para a gente que não precisa disso. Não porque a gente vai acertar sempre. Não porque a gente vai fazer tudo perfeito. Mas é porque, apesar das imperfeições, a gente tem oportunidade de refazer. Mas é importante refazer. É importante recomeçar. A culpa, ela é uma prisão. E você só fica nessa prisão porque você acha que merece ficar preso. Você acha que merece porque você fala, eu errei, agora eu mereço ficar preso. Isso é mentalidade céu e inferno ainda. Eu mereço o inferno porque eu não soube conquistar o céu. Isso é mentalidade que a doutrina espírita já transformou. Então, o que eu queria dizer para vocês é que a gente vai errar muitas vezes. Muitas. Inclusive, aquelas vezes que você vai dizer assim, não, agora eu não erro mais. Essa é a melhor. Porque está faltando um pouquinho para você errar de novo. Mas a questão aqui, e eu diria que é o quarto presente da doutrina espírita, é que a encarnação não é exatamente sobre acertos e erros. Isso talvez seja a coisa mais importante que eu queria dizer para vocês, para a gente encerrar. A encarnação não é sobre nem erros, nem acertos. Porque no final, não vai vir o seu protetor com a lista do que você fez bem e do que você fez mal para te condenar ou te recompensar. No final das contas o quanto você aproveitou das experiências que você teve. Quanto que você aproveitou das experiências que você teve. Então a gente está aqui no congresso. Quanto que você está aproveitando da experiência? Quanto que você está aproveitando do que é falado, do que é conversado, do que é compartilhado no evento? Quanto que você está aproveitando? Quanto que você está valorizando disso aqui? É isso que conta. Porque tem aluno que só tira 10 na prova, mas ele estuda um dia antes. Ele não aproveitou nada. Ele cumpriu um dever. Ele foi lá e acertou, tirou 10. Mas ele não aproveitou as aulas, ele não aproveitou o conhecimento, ele não aproveitou a oportunidade, porque ele mirou num acerto. Então a doutrina espírita vem dizer para a gente que a encarnação não é sobre acertos e erros, mas sim sobre como experimentar e como aproveitar as experiências de maneira digna, isso é, como espíritos imortais. Porque muitas vezes a gente aproveita as experiências como corpos. Então a pessoa vai para a festa e ela bebe até cair, porque ela acha que isso é aproveitar. Ela vai para a festa e ela usa droga até ela não ter mais consciência dela mesma, porque ela acha que isso é aproveitar. Porque ela vai para uma festa e beija 10, 20 pessoas, porque ela acha que isso é aproveitar. E não é. Não é. Aproveitamento de experiência é quanto você é capaz de tirar dessa experiência para construir você mesmo. E a doutrina espírita está aqui para nos auxiliar a experimentar, a extrair das experiências o que há de melhor. Obrigado pela atenção, que Jesus nos abençoe. Uau, né, galera? Quantas reflexões foram trazidas aqui. Muito obrigada, Gustavo. Obrigada ao Vitor Hugo.
E agora, pessoal, a gente vai abrir para perguntas, como o Gustavo falou aqui. Vamos aproveitar essas duas almas que têm um conhecimento maravilhoso para transmitir para a gente. Bom dia, senhores. Eu acho que o óbvio tem que ser dito e perguntado, porque tem que sair com alguma coisa daqui do evento, né? Tá, a gente, como espírita, eu já tenho mais tempo, provavelmente que muitos daqui frequentando, né? Como a gente pode abordar esse tema, o céu e o inferno, em nossas vidas, superando a culpa, o medo e o sofrimento, para aqueles que já não têm esse entendimento como nós, por exemplo, um católico, um evangélico, seja que religião for. Como a gente pode transmitir isso para ele? Às vezes a gente tem um conhecido, fez uma coisa e aquilo ali está corrompendo ele. Enfim, não sei se ficou clara a pergunta. Vamos lá. Então, como é que a gente pode tratar desse assunto, pensando que a gente está conversando com alguém que é católico, que é evangélico e tudo? Então, vamos princípios da pedagogia, certo? A gente, quando pensa no espaço da educação, um raciocínio lógico a educação é você tirar de dentro do aluno alguma coisa e conduzir ele numa estrada de formação. Então, ele vai partir do ponto que ele está para ele poder avançar, né, para aquilo aonde ele deseja chegar. Então, pensando nesse pilar da pedagogia, da educação, pensemos em como transpor as barreiras religiosas, né, porque a gente precisa pensar de maneira a avançar além dessa fronteira que poderia nos divisar, que seria a crença. Beleza. Então, eu preciso conhecer o mundo católico. Eu preciso conhecer o mundo protestante. Porque de onde o outro parte? Então, por exemplo, o irmãozinho citou a história do Saulo, que é uma história na vida do católico quanto na vida do protestante possível, porque os dois tomam como livro sagrado, como referência, o Novo Testamento. Então, está tudo certo, dá para a gente conversar e falar assim, olha, amigo, amiga, se Jesus, que é Jesus, pegou uma pessoa dessa que estava matando gente, perseguindo pessoas, né? Imagina um chefe de facção, é mais ou menos o que o Saulo seria, né? Dessas mais pesadas, PCC, enfim. Corta isso, né? Dá um jeito. Foi um erro aqui, peraí, deu. Eu preciso chegar vivo em Juiz de Fora. Enfim, desculpa, gente. Mas chefe de facção, qualquer uma que a gente quiser, pegou uma pessoa dessa e trabalhou de tal maneira, né, a construir perspectivas tão nobres e tão elevadas, será que não teria amor igualmente a favor das nossas almas e das nossas vidas? Então, se eu conheço esse universo, né, aí eu posso citar a parábola dos dois filhos, o filho pródigo e o filho mais velho, se existe tanto amor assim expresso por aqueles que às vezes precisam tanto, que dirá Deus em relação a nós? Então, pensar nesses elementos, né, que fazem parte do universo do outro para construir, porque a gente... No Espiritismo tem reencarnação para falar de processo de renovação? Tem. A gente pensa em imortalidade às vezes de uma forma diferente e às vezes mais robusta? Pensa, mas às vezes não é partilhado ali. E a gente pode, né, trazer esses elementos que são possíveis ao outro. Ajudou? Posso? Queria só... acho que mais ou menos na mesma linha, mas a primeira pergunta é se a pessoa quer, né, ser convencida. O Espiritismo não favorece nem incentiva a discussão teológica. Que você pega lá, o Livro dos Médiuns, capítulo 3 da primeira parte. Kardec vai falar, ele fala assim, a gente não é proselitista. A gente não está tentando convencer ninguém de nada, né? Eu sempre cito, minha mãe uma vez passou 2 horas conversando com uma tia nossa, que é católica,
tentando explicar para ela a reencarnação. Aí ela não entendeu. Ficou 2 horas conversando, ela não entendeu. Aí eu falei assim, mãe, deixa a tia Ilza, porque daqui a pouco ela desencarna, ela vai descobrir. Não precisa. Eu não preciso ficar gastando energia para convencer uma pessoa que ela... Todo mundo, é engraçado pensar isso, mas todo mundo que está na Terra hoje é doutor em reencarnação, só não lembra, né? Mas já reencarnou tantas vezes. Então, a primeira coisa é se a pessoa quer, seja evangélico, católico, né? Se não, a gente não tem motivos para argumentar de forma teológica. Mas partindo do ponto que a pessoa queira, né? A pessoa ela tem um conhecimento católico, ela tem um conhecimento protestante evangélico e ela quer saber do doutrina espírita, aí o que o irmãozinho falou basicamente você parte do conhecido para o desconhecido. Sempre a gente vai fazer assim. Então, como é que você aprende a somar? Primeiro você aprende o que é número. Então a criança ela vai aprendendo a contar, o bebê, né? Você 1, 2, 3, depois do 2 vem o 3. Então 2 mais 1 dá 3. Entende? Assim, você vai partindo sempre do conhecido para o desconhecido, porque o conhecimento é uma construção. Então, às vezes, eu vou chegar para um católico, para um evangélico, e vou falar para ele de reencarnação, mas ele não está nem entendendo que ele é um espírito imortal com outras experiências, ele está totalmente desconectado do assunto, né? Então, e aí talvez o ponto, né, nesse sentido, igual o irmãozinho estava falando, a partir do Novo Testamento, ou às vezes fazer a própria pessoa questionar, se questionar. Kardec fala isso num nível, lá no Livro dos Médiuns, nesse capítulo que eu estou dizendo, que é da primeira parte, capítulo 3, ele vai falar sobre como que você aborda um assunto com um ateu. Que ele fala de 3 premissas que você precisa para poder realmente conversar sobre o espiritismo, que é Deus existe, você é uma alma, você não é o corpo, né? Então Deus existe, você não é o corpo e a sua alma sobrevive. Porque tem gente que não acredita em Deus, acreditando em Deus não sente que é uma alma e sentindo que é uma alma não acha que é imortal. Então Kardec pega essas 3 premissas. Mas ele vai falar se você quiser conversar com uma pessoa que não acredita em nada. Aí qual que é o método que Kardec propõe que eu acho que é fabuloso? Mostrar para ela que o corpo não resolve tudo. Assim, você acredita que você é só o corpo? Eu falei, então me explica isso. Você quer bugar a mente de um ateu? Você fala assim, então me explica o que é a vida. Qual é a diferença de um corpo vivo para um corpo morto? Então, assim, há 10 segundos atrás, esse corpo aqui respirava sozinho. O que foi que mudou nele que agora ele não respira sozinho mais? Não vai saber dizer. Se você estiver conversando com um evangélico, com um católico, vai fazendo perguntas. Fala assim, como é que você entende céu e inferno? Céu é se você fizer tudo certo, inferno é se você fizer tudo errado. Fala, tá bom, então você está no céu e o seu filho está no inferno. Que céu é esse? Aí você vai fazendo a pessoa... Porque você tem que partir do que ela conhece para mostrar que o que ela conhece, se ela quiser, né? O que ela conhece é insuficiente para explicar. Aí você começa a gerar pontos de reflexão, que é o extrair coisas da pessoa. Você começa a extrair dela. Fala assim, e aí, como é que resolve isso? Você está no céu, seu filho no inferno. A pessoa que você mais ama está no inferno. Que céu é esse que você vai viver? Entende? Aí você vai questionando. Fala assim, e de onde que você está tirando isso? Qual que é a sua base? Aí, se a pessoa tiver disposição, né, você consegue conduzir a conversa. Bom dia. A minha não é bem uma pergunta, mas eu não entendi muito bem da história. Se esse aluno que você comentou, ele só usou o espiritismo como um consolo ou se ele realmente aderiu à religião? Foi só essa dúvida que restou para mim. Tá. Ele começou a estudar o espiritismo a partir desse momento. Como ele mora na roça, para ele frequentar o centro espírita é um pouco mais difícil. Mas inúmeras lives que eu fui fazer, ele começou a se tornar uma pessoinha que começou a acompanhar. Então, a partir daí, ele percebeu que o espiritismo ressoava na alma dele, o acolhia. Então, nesse instante, né,
até as últimas informações, ele não é mais, por assim dizer, católico, como era até então, e agora está seguindo essa linha de pensamento e tudo mais. Começou a ler outras obras e tudo, então está nessa jornada imersiva. Muito bem, ficamos felizes por ele estar nessa jornada, né, que nós estamos trilhando. E o Eduardo tem uma pergunta. Bom dia. Em relação à culpa, eu queria perguntar, porque a culpa é um sentimento que a gente fica muito pensando no passado, né? Tipo, nossa, o que eu poderia ter feito, o que eu poderia ter mudado, eu devia ter feito isso, eu devia ter falado isso. Aí a gente se rebaixa muito quando a gente está com esse sentimento de culpa. O que a gente pode fazer para se livrar desse sentimento? Vamos lá. Vou começar com uma frase que, para quem está culpado, talvez seja mais difícil de ouvir. A culpa, a gente só fica culpado porque a gente tem um defeito moral chamado orgulho. Porque o que a culpa está dizendo? Imagina assim, ó. Vocês estão... Alguém que está na faculdade? Alguém do curso de exatas? Então não vale para você. Mas se eu chegar aqui com a prova de cálculo 1, tem gente que nem sabe o que eu estou falando, e falar assim, calcula a derivada da função f. Se você errar essa questão, você vai ficar culpado? Não, né? Agora, se eu chegar aqui e falar assim, gente, 3x mais 2 igual a 10. Se você errar essa equação, você começa a ficar meio assim, né? Poxa. Se eu falar assim, 13 mais 45, se você errar essa soma, você vai começar a ficar meio assim. Então, o que é a culpa? De onde que vem a culpa? E percebe que a prova de cálculo 1, se você errasse, você ia sair bem? Então, o problema não é errar ou acertar. O problema é errar quando eu acho que eu tinha o dever de acertar. Por isso que é a folia do orgulho. Porque se eu tiver noção que eu não tinha a obrigação de acertar, eu lido bem com o meu erro. Eu falo assim, poxa, eu até tentei. Né? Eu estou aprendendo a jogar xadrez agora. Assim, se eu jogar xadrez com o melhor do mundo e perder, está tudo bem. Se eu jogar xadrez com uma criança de 5 anos e perder, eu já vou ficar meio assim, né? Poxa, eu podia ter ganhado, né? Então a culpa, ela só vem quando você acha que você já era bom demais para ter cometido aquele erro. Aí que está o problema. O erro, no fundo, ele está te mostrando que você não era tão bom assim. Aí a gente pega esse fato e entra na culpa. Por isso que ela é filha do orgulho. Mas tinha uma outra perspectiva, que era eu olhar para o meu erro e falar assim, caramba, eu achei que eu era melhor do que eu sou de fato. Descobri que eu não sou, então eu vou melhorar. Entende que não tem culpa aqui? Tem erro, tem arrependimento. Falei, puxa, eu não devia ter feito do jeito que eu fiz. Mas eu só me culpo porque eu acho que eu era bom demais para ter cometido aquele erro. Então, esse é um tipo de reflexão que me ajuda. Mas tem outras pessoas que vão buscar terapia, que vão buscar... Bom, aí tem ferramentas também ótimas, né? Você vai fazer um atendimento fraterno, você fala, você reflete sobre aquilo que aconteceu. Por mais que seja uma coisa que você tem certeza que você não deveria ter errado, o seu erro só está te mostrando que você talvez não se conhecia como você acha que conhecia. Então, por exemplo, você começa um relacionamento. Gente, coisa mais difícil que tem é gente apaixonada. Porque gente apaixonada tem certeza que vai aguentar tudo do outro. Aí o outro pode fazer o que ele quiser. Fala assim, ele pode errar, ele pode não mandar mensagem, ele pode fazer um punhado de coisa, porque você acha que que está tudo certo. Só que o tempo passa e aí você percebe que aquilo que você suportava antes, você não suporta mais.
Aí você vai e briga. Aí briga, discute, às vezes termina. Aí você fala assim, nossa, aí você entra em culpa. Fala, eu errei, eu não devia ter reclamado. Fala, não. O que você não devia era lá atrás ter aceitado o que você não pode aceitar. Aí, o próximo relacionamento, você vai falar assim, esse tipo de coisa eu já entendi que eu não consigo suportar ao longo do tempo. Aí você começa o relacionamento já falando para a pessoa, fala assim, olha, não faz assim, porque eu não consigo, não gosto muito assim. Vamos fazer assim, aí você começa a construir um relacionamento mais maduro. Como que você chegou nisso? Errando lá atrás. Então, o erro, por isso que terminei a fala dizendo, a encarnação não é sobre acertar ou errar, é como você lida com isso. Porque tem gente que acerta e acha que ele é o máximo, que ele é o top. E tem gente que erra e acha que ele é o lixo. Não, os dois estão errados. Porque a questão é o que você vai fazer com o seu acerto ou com o seu erro. Então, a meu ver, uma maneira efetiva de lidar com a culpa é perceber que ainda bem que eu errei, porque eu achei que eu sabia, agora eu descobri que eu não sei. Aí eu posso aprender. Porque você nunca vai aprender uma coisa que você acha que sabe. O seu erro vem para te mostrar que você não sabe, tanto quanto você achou que sabia, agora você pode saber. Isso é maravilhoso. Ainda bem que você errou. Agora, uma coisa que a gente não precisa fazer é persistir no erro. Mas aí a gente vai aprendendo também. Eu vou só acrescentar só um trenzinho, rapidex. É porque, vamos dizer assim, eu particularmente, quando eu começo a observar que eu trago culpas em mim, eu abro um espaço de diálogo comigo mesmo. Então, eu crio um momento terapêutico para eu conversar comigo mesmo e poder me acolher. E aí, uma das coisas que eu olho para mim e digo olha, eu estou vendo que eu estou me sentindo desse jeito, e eu não vou me obrigar, eu vou me respeitar. Enquanto esse estado persistir, eu vou me manter presente. E à medida que o tempo for passando, eu espero que isso possa sendo diluído, mas eu gostaria de me dizer presente. Então, essa é uma proposta particular e íntima. Só que cabe nos pensar, dentro do que o irmãozinho propôs, que quando a gente fala do cotidiano, vida real, tem determinados erros que a gente comete e que às vezes não vai dar para a gente reconstruir aquele cenário. Porque tem coisas que você erra e, tipo assim, dá para reconstruir e você vai voltar ao que era antes. Então, às vezes, você terminou e aí você vai poder conversar com a pessoa de novo, a pessoa vai voltar. E aí, enfim, o relacionamento está reconstruído. Às vezes, você disse algo para alguém, essa pessoa aceita e te desculpa e a vida vai seguir mais ou menos do jeito que estava. Então, tem erros que a gente poderia dizer que a gente pode reconstruir aqueles cenários. Só que o irmãozinho falou do Saulo. Gente, para o Saulo não foi brincadeira, porque ele perdeu quem? A noiva. A noiva desencarnou por causa da imbecilidade dele. E aí, tinha como ele casar na terra? Com ela? Não tinha. Naquele momento, então, e aí fica complicado, porque na tarefa que ele tinha sido preparado para vir fazer na terra, Saulo tinha vindo para trabalhar pelo cristianismo. Foi um acidente de percurso que aconteceu inicialmente. O companheiro de tarefa dele era quem? Estevão. Ele matou o companheiro dele. Então, de cara, o cunhado e a noiva tinham desencarnado. Para ele, naquele momento, era o quê? Os erros não davam para ser restituídos do jeito que era antes. Não dava para voltar. Porque tem esse negócio do e se, muitas vezes, representar. Não precisaria estar desse jeito que está hoje. E aí, às vezes, é mais cruel com a gente mesmo quando a gente olha e vê que não vai ser do mesmo jeito. Para Judas, por exemplo, hoje é domingo de Páscoa? Isso, perfeito. Então, para Judas, quando ele entendeu que o erro dele comprometeu a existência do Cristo, foi muito difícil, porque ele viu o quê? Não dava para voltar atrás. Só que a vida apresenta outras propostas, porque realmente tem coisas que vai ser diferente, não tem como, né? Não tem como.
E aí pensemos, no caso de Saulo, o que aconteceu? Existia uma outra proposta? Porque se tem um trem que a providência divina é maravilhosa em fazer, é encontrar outros caminhos e outras possibilidades. Então, com Deus não tem tipo assim, acabou, fim. Não, pera, calma, tem jeito. Há sempre caminhos e possibilidades. Vão ser do mesmo jeito que antes? Não, mas o amor divino nunca vai nos faltar. O que aconteceu? Quem se tornou o benfeitor do Saulo de Tarso? Estevão. Quem se tornou a companheira fiel que acompanhou ele espiritualmente do início ao fim da caminhada cristã? Abigail, a noiva dele. Então, ele passou a ter um casamento espiritual, perdeu algumas coisinhas do casamento material, tudo bem, não teve filho, enfim, mas ele teve. Timóteo, por exemplo, foi uma gambiarra divina, né? A mãe, a avó, falou assim, ó, a gente vai ter que viajar, Timóteo não vai poder ir, vai dar muita despesa, e a gente precisava, né, que você cuidasse dele. Paulo falou, beleza, vem, então, olha o rearranjo espiritual, porque uma das coisas, quando Abigail e Estevão aparecem na vida dele, espiritualmente, primeira vez, o Saulo fica lamentando, poxa, Abigail, a gente não vai casar, não vai ter filho, casa própria, enfim, acabou isso, daí não ia realmente ter. Mas aí Abigail olha para ele, olha, nós nunca vamos ficar sem lar na terra. Quantos não são os filhos espirituais que a gente não pode ter? Então Jesus olhou para o coração dele e falou, Saulo, eu sei que você queria estar com ela, mas não vai ser possível materialmente. Eu sei que você queria agora estar com ele, mas não vai ser possível espiritualmente. Mas fica tranquilo. A vida terá sempre outros caminhos e outros meios. Às vezes não os que a gente gostaria, não os mesmos de antes, mas sempre trajetórias possíveis para a gente viver aquelas experiências. E por último, tá, pessoal, pelo horário, essa aqui será a última pergunta do Eric para a gente passar para a próxima atividade. Primeiramente, bom dia, meu nome é Eric, menino e Gustavo. Eu vou fazer uma pergunta que me pediram para perguntar, então não é direcionada a mim, mas é boa a pergunta. Considerando uma situação onde conseguimos reconhecer que estamos afundando em uma culpa muito grande e em um sentimento de ódio muito grande de si mesmo, mas não conseguimos sair daquele buraco que fica mais fundo a cada momento, o que podemos fazer para mudar essa mentalidade? Tá. Então, uma amiga, esses dias para trás, eu contei de uma situação ruim que aconteceu, ela foi e trouxe uma frase que eu achei, é daquelas consolações ruins. Ela disse assim, quando a gente chega no fundo do poço, muitas vezes a gente descobre que tem subsolo. É uma consolação dos criadores, de não há nada pior não há nada ruim que não possa piorar, né? Deus sabe o que faz, mas eu não. Tem essas aí para a gente poder pensar. Mas eu acho que o grande elemento da questão da culpa e às vezes desse ódio de si mesmo é a busca por um lugar. Busca por um lugar. Qual lugar? Diante do nosso próprio coração. Se tiver uma coisa, uma decisão a ser tomada, não se abandone. Não se abandone. E eu vou explicar o porquê. Todo mundo já machucou aqui, não já? Eu acredito, um joelhinho esfolado, uma cabeça de dedo arrancada, alguma coisinha assim nesse nível teve. O que aconteceu? Doeu, mas depois? Sarou? Ok, mas por que sarou? Porque teve alguns recursos externos, ok, beleza, mas tem uma coisa legal que o nosso corpo propõe para a gente pensar, chamado cicatrização.
O que é a cicatrização? Todo evento traumático, o nosso corpo vai ter uma resposta de reconstrução. Aconteça o que acontecer de mais ruim, de pior, o corpo ele vai se movimentar de todos os jeitos para voltar ao estado normal, mais fortalecido. Então, se a gente está tendo hemorragia, tem uma reconstrução interna que vai ser posta em ação. Se a gente está vivendo numa experiência de machucado, ferimento, do mesmo jeito. Só que de onde que surge a cicatrização? A cicatrização é um patrimônio da alma. Porque no fundo, a musculatura da alma também cicatriza. A musculatura do espírito também cicatriza. Por isso eu diria, se a gente tiver que tomar uma decisão nessa hora, que a decisão seja, eu não vou me abandonar. Tá difícil, desconfortável, é ruim, não estou suportando. Mas o que a gente mais tem de precioso nessa hora é simplesmente, não é fazer nada a não ser, eu serei presente para mim mesmo. Porque a nossa alma, por intermédio do tempo, que é o amor de Deus trabalhando em nós, tem uma capacidade de se reconstruir. E aquilo que num determinado momento mais parecia representar o final das nossas forças, pode ser o ponto de recomeço para a gente sair. Porque você pode ir no subsolo, você pode afundar o tanto que for, mas se fazer presente a decisão de dizer para si mesmo, daqui para frente eu não mais afundo. Pode ser que eu não suba tanto, mas afundar nesse momento, não preciso. Porque, inegavelmente, a alma é um trem diferente, é misterioso, mas a reconstrução, a capacidade de cicatrização do espírito é um poder. Tipo a Sakura Tsunade, sabe? Tem o jutsu dela eu não sei direito, assim, sou bem noob nessa parte, então perdoa aí a referência meio torta. Mas a gente tem uma capacidade, e o ser presente vou parar de me machucar, vou parar de me bater, eu não preciso. Vai doer, às vezes é insuportável, mas eu posso se fazer comigo mesmo. Queria só destacar uma coisa, aproveitando da mesmíssima metáfora que o irmãozinho usou, que foi excelente. Assim. A gente machuca. Se você corta a pele e não faz nada, só deixa o processo de cicatrização acontecer, ele vai acontecer. Só que tem uma chance muito grande de, se você não fizer absolutamente nada, você só deixar o processo do seu próprio corpo acontecer, existe uma chance muito grande de deixar uma marca, o que a gente chama de cicatriz. Então, o que seria bom que acontecesse aqui? Tem uma resposta automática do corpo, mas a gente vai usar um elemento externo para auxiliar esse processo. Que aí a gente evita a cicatriz. Né? Então, só que percebe que só funciona bem quando as duas partes estão acontecendo. Porque você pode, por exemplo, se você pegar uma pessoa que tem diabetes e que está com nível de açúcar muito elevado, você corta ela, não para de sangrar, não. Você pode pôr o que você quiser lá. Você pode pôr curativo, pode fazer o que você quiser, não cura. Dependendo, a pessoa está com uma bactéria aqui, não cura. Se você usar o elemento externo, não cura. Por quê? Porque o corpo não está respondendo. Então é preciso ter a resposta do corpo. Mas o elemento externo, ele entra como um fator auxiliador da cicatrização. Isso é importante. Então, a metáfora aqui procure ajuda. Mas mais do que procurar ajuda, né?
funcione em conjunto com essa ajuda. Porque o corpo vai funcionar. Você põe um medicamento cicatrizante, o corpo vai usar aquele medicamento para acelerar e gerar uma cicatrização boa. Então, se permita ser ajudado. Busque ajuda e se permita ser ajudado. Acredite que o outro pode te ajudar. E aí, isso. Mais o fator pessoal, mais tempo, dá cura.